A incorporação de cores em tecidos de malhas retilíneas é um processo versátil, aplicável em diversas fases da produção. A utilização de fios tingidos proporciona aos designers uma ampla gama de possibilidades criativas. Devido ao método de alimentação do fio na máquina retilínea, carreira por carreira, é viável a criação de tecidos de malha multicoloridos, ou seja, com padrões de cores bidimensionais. A técnica mais simples para introduzir estes padrões de cores é a produção de listras, conforme já apresentado anteriormente. No entanto, a produção de tecidos com padrões de cores bidimensionais em máquinas retilíneas não é uma característica universal, dependendo fundamentalmente do design específico de cada equipamento. Os 3 processos distintos de tricotagem de malhas retilíneas utilizados para a criação de tais padrões são jacquard dupla frontura, jacquard monofrontura ou flutuante, também conhecido como Fair Isle, e intársia. Em vista disso, é possível afirmar que os tecidos de malha retilínea jacquard, reconhecidos por seus padrões coloridos, são fabricados tanto em máquinas retilíneas de monofrontura quanto de dupla frontura. O advento das máquinas retilíneas eletrônicas computadorizadas, a partir da década de 1970, e a consequente capacidade de controle e seleção individual de agulhas, catalisaram o progresso dessas técnicas, permitindo a elaboração de padrões complexos em grande escala. A malha jacquard dupla frontura é um tipo de tecido de malha que apresenta desenhos intricados, produzidos em máquinas de malharia retilínea equipadas com 2 fronturas de agulhas. A elaboração desses desenhos é alcançada através da utilização de variados tipos e cores de fio, bem como diferentes técnicas de ponto. As possibilidades de design oferecidas por essa técnica são vastas. O entrelaçamento dos fios segue o princípio da malharia dupla frontura simples, porém, com a adição de mecanismos de seleção individual de agulhas que permitem a criação dos padrões coloridos. A produção de tecidos com padronagens coloridas em máquinas de malharia retilínea requer dispositivos de desenho de padronagens integrados. Por isso é que nem todas as máquinas de malharia retilínea podem produzir tais tecidos. Estes dispositivos controlam individualmente as agulhas ou pequenos grupos de agulhas, e permitem a criação de malhas muito complexas e com padronagens de cores. Os artigos de jacquard dupla frontura são fabricados através da seleção de laçadas no lado direito do tecido. Essas laçadas são formadas por agulhas individualmente selecionadas, cada uma programada para capturar um fio de uma sequência específica de alimentações de fios coloridos. A técnica de seleção individual de laçadas é uma metodologia versátil e amplamente adotada na criação de designs coloridos e na diversificação de tipos de pontos em malharia retilínea. Este processo fundamenta-se na escolha precisa de um ponto dentre múltiplas alternativas, para a execução de uma carreira específica durante o movimento do carro da máquina. Tal seleção é determinada pelo posicionamento relativo de um componente no decorrer do ciclo de tricotagem. As máquinas de malharia de trama equipadas com agulhas de lingueta são particularmente apropriadas para este processo. A sua estrutura, caracterizada por elementos individuais e interligados, permite um movimento independente das agulhas. A variedade de pontos que podem ser produzidos, como malha, ponto fund e ponto não tece entre outros, depende do modelo específico da máquina, dos seus componentes e da configuração das cames de tricotagem. A capacidade de utilizar uma variedade de tipos e cores de fios, que pode alcançar até 32 em máquinas jacquard e intársia, é determinada pelas especificações do modelo da máquina e seus componentes, particularmente o número de guias-fios disponíveis. No entanto, a seleção do número de guias-fios a serem utilizados em uma produção específica é uma decisão do designer, que pode optar por trabalhar com um único guia-fio ou utilizar todos os guias-fios disponíveis na máquina. Os tecidos jacquard dupla frontura de 2 cores, também denominados jacquard tubular ou reverso, exibem o mesmo padrão em ambas as faces. No entanto, as cores são invertidas entre as faces, apresentando um efeito reverso. A cor número 1 tricota as agulhas da padronagem selecionada nas fronturas designadas pelo desenho, deixando as agulhas opostas vazias. Por fim, a cor número 2 tricota todas as agulhas que a cor número 1 não tricotou.
O tecido é tricotado em uma construção tubular, e 2 movimentos de vai e vem do carro fazem uma carreira da padronagem. No jacquard dupla frontura de 3 cores, cada agulha é selecionada para tricotar uma vez e se omitir 2 vezes em uma sequência de alimentações, de modo que 3 carreiras de alimentação produzirão uma carreira de desenho. Quanto maior o número de cores em uma carreira de desenho, menor será a taxa de produtividade em carreiras de desenho por deslocamento do carro da máquina. A evolução tecnológica e os avanços na malharia retilínea resultaram em diversas adaptações na estrutura do avesso do tecido jacquard. Essas inovações possibilitaram a criação de 2 estruturas de avesso jacquard dupla frontura distintas, uma com avesso em formato de olho de pássaro, também conhecido como bird's eye back, ou avesso picado, e outra com avesso em formato de escada, denominado leather back, ou avesso listrado. A técnica ferraille consiste em um método tradicional de tricotagem de malhas que emprega múltiplas cores para a criação de padrões. Ela recebe seu nome da ilha Ferraille, localizada ao norte da Escócia. A técnica ganhou notável popularidade a partir de 1921, quando o príncipe de Gales, posteriormente rei Eduardo VIII, utilizou peças confeccionadas com ferraille em aparições públicas. Os padrões tradicionais de ferraille caracterizam-se por uma paleta de cores restrita a 5 ou mais tonalidades, com a particularidade de se utilizarem somente 2 ou 3 cores por carreira do tecido. Durante séculos, os nativos da ilha negociaram com navios em trânsito, trocando suas malhas de tricô feitas à mão e produtos frescos por bens que eles próprios não conseguiam fabricar. Usada no passado para vencer o frio intenso da Antártica e do Everest, hoje a única fonte do artigo genuíno ainda é a ilha. Uma pequena cooperativa chamada Ferraille Crafts produz em máquinas de estrutura manual malhas de qualidade com a marca comercial da Ferraille, seja nas cores vibrantes tradicionais ou nos tons naturais da lã Shetland, em marrom, cinza, bege e branco. O termo ferraille é por vezes aplicado de forma genérica para descrever qualquer técnica de tricotagem multicolorida onde pontos são alternados em diversas cores, com os fios inativos sendo conduzidos no avesso do trabalho. A técnica básica de ferraille com 2 cores não demanda habilidades além do ponto de malha fundamental. Em cada ponto de malha, 2 cores de fio estão simultaneamente ativas. Uma é utilizada para formar o ponto, enquanto a outra é mantida no avesso da peça, sendo transportada como um fio solto atrás do ponto recém-criado. Em padrões tradicionais de ferraille, geralmente não se observam mais do que 2 ou 3 pontos consecutivos da mesma cor. Isso se deve ao fato de que os fios não utilizados são conduzidos no avesso, e um grande número de pontos consecutivos em uma única cor resultaria em um fio muito longo da cor oposta, o que poderia facilmente se prender ou enganchar. O jacquard monofrontura ferraille é uma estrutura de malha retilínea monofrontura que apresenta 2 ou às vezes 3 cores em uma carreira de malha. O desenho é visível no lado direito do tecido com fios flutuantes não tricotados no lado avesso. Essa estrutura é formada pela tricotagem da cor número 1 nas agulhas selecionadas para padronagem, enquanto a cor número 2 fica flutuando nas costas dessas agulhas, ou seja, no avesso do tecido. Na sequência, a cor número 2 tricota nas agulhas restantes da padronagem, e também flutua nas costas das agulhas que foram previamente tricotadas na cor número 1. Este processo é apropriado somente para pequenos padrões repetidos, ou seja, pequenos desenhos, já que flutuações de fios de mais de 1 polegada restringem a elasticidade do artigo e dificultam a fabricação. Até certo ponto, os flutuantes reduzem a extensibilidade lateral das peças de vestuário, e quando são usados fios de filamentos contínuos em finuras 18 ou menos, os flutuantes no avesso técnico podem criar problemas de enroscamento.